É um prazerzão estar lhe recebendo, meu amigo, né, na nossa maratona. Daqui a uma semana a gente tem um novo encontro, né, no simpósio. Então, é um prazer estar recebendo você aqui e pode se apresentar para os alunos. Ah, legal. Obrigado, viu? Bom, se o som tá bom, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela presença de todos. É um bate-papo, né, hoje, mais sobre força neuromuscular, a gente conversar um pouquinho, depois deixar aberto aí para algumas perguntas. Eu sou o Léo, então, para quem não me conhece aí de rede social, eu sou o Léo, então não há necessidade de me chamar de professor, fiquem tranquilos aí. A minha formação, para quem não me conhece, eu sou formado em filosofia, formado em teologia e formado em educação física. Aí eu fiz 6 pós-graduações lato sensu, fiz o mestrado em ciências do movimento e estou dentro de um programa de doutoramento. Graças a Deus eu consegui contribuir também com 6 livros aí, compartilhado para a nossa educação física. Atuei muitos anos na graduação como professor de fisiologia, professor de treinamento esportivo. Atuo também na pós-graduação e atualmente eu assumi a coordenação da Unifage, aí, do cursos de graduação de educação física, bacharelado e licenciatura. E também na relação do... Melhorou o áudio? E também na Melhorou sim. nutrição. Então tá bom. Então é isso aí, mas é um prazer, viu? Para mim é muito gostoso conversar. A gente está numa semana também bem corrida, né? Para quem aí tá me acompanhando aí durante a semana, acho que você tem me acompanhado, né? Também a correria que tá, assim como a de vocês, né? Essa semana foi bem agitada, graças a Deus. E a gente está firme, né? Dormimos ontem 2 horas da manhã, acordamos hoje 6 horas da manhã. Eu tive que dar um treinamento para um atleta agora de manhã. E atleta tem uma mania de acordar com a coruja, né? Era 6:30 da manhã, o cara já precisava treinar. Então, tá tudo meio zumbizado. E vamos meter bronca aí, vamos meter bronca que o papo é gostoso. Então, obrigado, viu? É uma honra estar com vocês. Professor, que bela apresentação e foi até bom o senhor falar das suas pós-graduações, porque às vezes tem aluno que acha que apenas uma pós-graduação já serve para o currículo, né? E, na verdade, não é ter uma ou duas, quantas você achar que, enquanto você gostar de estudar, você pode fazer uma pós-graduação, pessoal. Não existe um limite. Ah, eu vou ter só o mínimo necessário para fazer um mestrado. Uma basta, duas é bom. Não, tem professores que têm 6, como o professor Leonardo Lima, o professor Eduardo Mello aqui de Fortaleza tem 8 pós-graduações, todo ano ele faz uma, entendeu? Eu Então, isso gosto. não existe um limite, né? Eu gosto. Na verdade, eu costumo dizer, né? A pessoa que é apaixonada pelo que faz, a gente estuda por prazer. Então, quando eu faço pós-graduação, algumas delas eu ganhei bolsa, algumas delas eu fui aluno para justamente verificar o nível da pós, porque eu tenho um prazer enorme na busca do conhecimento para poder ajudar as pessoas. Então, é legal porque você vê novos posicionamentos, novas maneiras didáticas de dar aula, de confrontação. Então, é muito legal. Eu sou apaixonado pelo ensino, e toda forma que eu possa explorar nesse sentido, eu tô com o pezinho ali. Maneiro, professor, bacana. Pois, pessoal, bom dia a todos e vamos começar agora com o professor Leonardinho. Professor, vou deixar o senhor à vontade para poder começar o bate-papo, né, sobre nossa temática. E aí os alunos que forem surgindo dúvidas, quiserem fazer algum apontamento durante, eles podem ligar o microfone, eles já sabem disso, como é que é conduzido aqui a nossa live, e também podem falar no chat, e aí eu posso lhe direcionar a pergunta, ou o senhor também pode ver diretamente no chat, tá bom? Legal, viu? Bacana mesmo. Obrigado pela oportunidade. Não vou apresentar os slides, porque eu vou usar como sistema de live. Então, fiquem tranquilos. Caso alguém queira esse material, não tem problema nenhum, eu disponibilizo depois. É material geralmente que eu uso em curso. Acabei abrindo o computador por uma questão de necessidade da organização das ideias. Mas vamos lá, eu quero tentar deixar o mais descontraído possível para não ficar penoso para ninguém aí, tá bom? Tranquilo, professor. Pode começar então, fica à vontade, tá bom? Tá bom, gente. Obrigado, viu? Então, a primeira coisa que a gente deve entender, principalmente nessa relação de força neuromuscular, por que o termo força neuromuscular me agrada mais do que apenas força muscular? Porque quando eu penso na relação neuro e músculo,
aí tem um processo de associação, mas que também apresenta peculiaridades, né? Porque quando eu abordo a condição neuro, eu estou pensando em neurônios, processos sinápticos, comunicação, eu estou pensando em bainha de mielina, eu estou pensando em potencializações de ações que são promovidas ali pelos axônios, justamente para promover a liberação aí do neurotransmissor acetilcolina, para que ali na fenda sináptica chegue essa comunicação do neurônio, né, para a membrana muscular, no caso, e tem a despolarização dessa membrana. Então, qualquer comprometimento que tenha da membrana para trás, pensando em neurotransmissor, pensando em axônio, pensando em bainha de mielina, pensando em comunicação sináptica, pensando em recrutamento e organização também dessas células nervosas, já traz um comprometimento do músculo, né? Então, um exemplo bem claro que a gente pode relacionar, o próprio ambiente de glitoxicidade, né? Que é muito comum hoje, infelizmente, as pessoas estarem com sobrepeso e obesidade. E uma das relações metabólicas de grande alteração é a hiperglicemia sanguínea, né? E essa hiperglicemia sanguínea, ela acaba levando o ambiente de glicose aonde não deveria ter e acaba levando o comprometimento metabólico em tecidos e células. Um desses grandes comprometimentos metabólicos que se apresenta também nessa relação da glitoxicidade é que a glicose ela acaba tendo tanta exacerbação que ela acaba se convertendo num tipo de álcool chamado sorbitol. E esse sorbitol, ele acaba tendo uma ineficiência de ser metabolizado também pelo fígado em forma de frutose, e ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo uma interferência através de uma enzima que para de funcionar adequadamente esse metabolismo, que é a aldose redutase, e esse sorbitol ele não consegue ser metabolizado, então, para o fígado em forma de frutose, e ele acaba acumulando demais. E esse acúmulo de sorbitol, que é oriundo do excesso de glicose, ele acaba concorrendo, por exemplo, lá na bainha de mielina, no processo dos axônios, onde tem o potencial de ação. E ele concorre com o mionizitol. E o mionizitol, ele é uma propriedade muito importante ali da preservação da bainha de mielina. E quando isso acaba tendo um efeito deletério, o sorbitol acaba, então, destruindo a bainha de mielina. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a comunicação do potencial de ação, da frequência de disparo e da amplitude desse sinal do sistema nervoso para o músculo sobre a membrana, através da acetilcolina, ele acaba tendo um grande comprometimento. Então, esse é um ponto muito sério a se pensar sobre a comunicação neuro e músculo. Outro ponto que eu sempre relaciono da força neuromuscular é que o sistema nervoso também ele é muito inteligente, né? Ele trabalha numa condição de eficácia. E quando a gente fala de eficácia, nós temos uma tendência biológica de guardar energia, preservar energia. E quando a gente preserva energia, quando você tem desuso de algumas estruturas celulares, no caso, ele pensando em neurônio, e você não tem estímulos para esses neurônios, por isso que eu estou falando da condição neuronal. O corpo entende que não há necessidade de tamanha energia, principalmente em relação de glicose, para a condição de homeostase. E o que ele faz? Bom, já que eu não o utilizo, vamos entrar em desuso. Então, para que ter tanto dispêndio energético? Para que agora ter tanta hidrólise ATP, levar glicose para aquela região, preservar aquela região? Então, acaba tendo um processo deletério, neurodegenerativo, que acaba também trazendo um efeito ruim, que é morte em algumas estruturas celulares aí sobre os nossos neurônios de condução nervosa. E claro, se eu tenho esse comprometimento aí de comunicação, de novo, porque neurônios param de funcionar adequadamente, eu também perco a minha capacidade de gerar, de novo, trabalho muscular. Outra condução que é importante é que no processo do envelhecimento,
Infelizmente também, para alguns idosos, principalmente, que já são acometidos aí com comorbidades, e também pelo ambiente da glitoxicidade, da lipotoxicidade, que é o excesso de glicose, o excesso de lipídios na corrente sanguínea, ele acaba levando também uma relação de desmelinização, que necessariamente às vezes não é pelo sorbitol, mas pelo próprio processo do envelhecimento, e esse processo de desuso também e de comprometimentos também neurodegenerativos acaba levando à desmelinização. O problema da desmelinização é que ela afeta mais as condições de unidades motoras maiores, ou seja, são unidades motoras de comunicação para ações rápidas motoras, velocidade, potência, força. Então, a gente tem também um grande problema. O idoso e o processo de envelhecimento, a gente percebe a lentificação dos gestos, a comunicação letárgica diante de uma reação rápida. Por mais que o idoso ele tenha o desejo de realizar, por exemplo, ele tropeçou e ele quer ter uma ação rápida de colocar um outro pé e a mão na parede para gerar um ponto de estabilidade, ele não tem a velocidade de condução pelo potencial de ação, justamente para gerar a contração muscular de uma ação rápida. Não consegue. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a função neuronal, ela é um ponto extremamente peculiar diante do treinamento. Então, quando a gente percebe isso, hoje, graças a Deus, a ciência tem investigado bastante, né? As funções de miocinas secretadas pelo músculo esquelético, trazendo uma alça neuromuscular. Então, essa relação do músculo secretar também hormônios, e esses hormônios têm uma função endócrina, acabam também trazendo um efeito muito bacana de neurogênese, sinaptogênese, plasticidade neuronal, através de miocinas secretadas pelo músculo esquelético, principalmente em atividade. Por isso que um termo que talvez alguns aí já tenham ouvido na caminhada do treinamento de força, principalmente, é o termo exercina, que na verdade são hormônios, substâncias moleculares que são secretadas aí em relação ao músculo em atividade e que, na verdade, são as miocinas, tendo agora a tua grande produção e secreção aí para uma ação autócrina, e aí é o ponto, uma ação parácrina e uma ação endócrina. E o que significa isso? Que a relação agora do músculo em relação a neuro, o músculo, por ele ter essa capacidade de secretar hormônios, de secretar substâncias chamadas miocinas, elas atuam também de um efeito positivo para o próprio músculo que está secretando, por isso que é autócrino. Léo, você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que o treinamento físico, bem organizado e bem sistematizado, ele melhora o próprio músculo que está sendo exercitado. Ponto 1. Tanto na relação de preservação, para os efeitos deletérios, né? Ou seja, ele produz muito mais as vias de síntese de proteína do que vias de degradação. Então, isso é ótimo. Mas ele não é egoísta, ele acaba trazendo também uma ação parácrina. Ele atua também em músculos que estão ali próximos, células que estão ali próximas, secretando também essas substâncias ativas para a melhora das funções celulares. Mas ele ainda é menos egoísta ainda. O próprio músculo, ele secreta para vários outros órgãos, como, por exemplo, o cérebro, coração, a ação endócrina. Então, o músculo esquelético hoje, ele exerce uma função muito importante nessa condução força neuromuscular. Ele é tão bacana, o músculo esquelético, que quanto mais você submete o músculo diante de tamanhas demandas metabólicas, nós temos ali um processo final da glicólise de uma substância, na verdade, que eu vejo hoje como uma ação muito também neuromuscular, endócrina muscular, né, essa alça, o lactato. O lactato hoje, ele, além de fornecer energia para o coração, para o cérebro, para outros tecidos, né? Hoje o lactato, a gente percebe também a função dele de grande propriedade de preservação de doenças neurodegenerativas. Hoje o lactato também ele é visto como protetor neuronal.
Hoje o lactato ele é participativo dentro de uma perspectiva de neurogênese, sinaptogênese, plasticidade cerebral. Então, você vê a importância do treinamento sobre essa expressão do piruvato, recebendo hidrogênio, e aí ele modificando a sua estrutura molecular através de um processo enzimático, levando a ser chamado de lactato, e esses transportadores, os MCTs, liberando o lactato junto com o hidrogênio para a corrente sanguínea, e esse lactato agora tendo uma função que outra hora nós não muito investigávamos, isso é fantástico. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente começa a dar um pouco de valor sobre a função neuromuscular no quesito força. Agora, a questão é que muitas vezes essa relação muscular também é afetada sobre o processo inflamatório. E esse processo inflamatório é muito ruim, porque não é só a glitoxicidade que leva também a alterações metabólicas celulares aí, né? Como foi mencionado agora há pouco sobre a bainha de Ibelina, sobre a relação do sorbitol. Mas a própria relação dos lipídios, principalmente ácidos graxos aí, e lembrando que esses ácidos graxos livres, ácidos graxos que foram oriundos do processo da lipólise, principalmente dos adipócitos, tá? Lembrando que os adipócitos é composto por 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol. Então, esses ácidos graxos que passam a ser livres através de processos enzimáticos e hormonais, tá? Acaba liberando, então, esse ácido graxo e ele precisa, de alguma forma, ser utilizado para as funções, seja fazer hormônio, seja fazer membrana, seja de reparo, mas principalmente também como fonte de energia. E o que ele não pode ficar é livre na corrente sanguínea, senão você leva um ambiente de excesso de gordura no sangue, principalmente pelo LDL. Então, esse excesso de gordura também precisa, de alguma forma, ser oxidado. Então, nós temos um ponto importante a entender aí sobre a ação muscular no nível de força, que eu quero que vocês entendam hoje aí nos próximos minutos. Que quando você tem agora o excesso de ácidos graxos livres, esses ácidos graxos podem trazer uma propriedade inflamatória no músculo. Esses ácidos graxos, ele tem uma afinidade pela membrana da célula muscular e ele transpassa a membrana. E quando ele transpassa a membrana, ele acaba levando uma grande alteração de 2 coisas. Uma alteração metabólica de sinalização para a captação da glicose, das vias de cascata da sinalização da insulina para ativar as vinículas de GLUT4 para receber a glicose. Então, o ácido graxo, ele impede essa comunicação, principalmente de ativação de AKT, para poder liberar o GLUT4 e ter a translocação para a membrana. Então, o ácido graxo impede. Então, leva o que com isso? Bom, leva o ambiente, já que a glicose não consegue entrar para a célula, para ser armazenada através de polímeros de glicogênio e também energia em forma de glicose, aí, nesse sentido, ele acaba tendo um acúmulo de glicose sanguínea. Leva ao estado de hiperglicemia. Então, isso é um ponto muito sério. A hiperglicemia é uma disfunção metabólica, o excesso de glicose, que traz o ambiente de glitoxicidade. A gente já mencionou uma das mazelas, tá? Só que também esse ácido graxo, ele acaba agora tendo uma grande permeabilidade no músculo esquelético, levando um processo de inflamação do tecido muscular. E esse processo inflamatório do tecido muscular acaba trazendo uma disfunção da estrutura de massa magra. Essa massa magra acaba tendo o quê? Um comprometimento da tua capacidade de contração muscular. E ao invés do músculo que é saudável secretar miocinas anti-inflamatórias, miocinas que trazem funções de equilíbrio sistêmico para o nosso corpo, o próprio músculo esquelético, ele acaba levando também o que, Léo? Ele secreta também, agora, o que nós chamamos de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, a interleucina 6, oriunda do músculo inflamado pela gordura, acaba danificando várias também estruturas celulares e principalmente a relação do endotélio. Por fim, quando a gente pensa então que nós temos uma incapacidade do músculo de utilizar a glicose como deveria para gerar energia para trabalho muscular e armazenar energia,
Também nós temos uma dificuldade de quê? Do próprio músculo exercer uma excelente capacidade de contração muscular. Mas por quê, Léo? Porque a massa muscular de um sedentário que é obeso é menor. E essa massa muscular que ele também tem, ela está altamente inflamada pela permeabilidade de gordura, que acaba secretando ali citocinas inflamatórias aí para a corrente sanguínea e vai inflamar todo o nosso corpo. Outro ponto, se eu tenho menos capacidade de ponte cruzada e o meu músculo ele está inflamado e infiltrado por gordura, eu tenho menos capacidade de gerar força. Claro, porque eu tive uma diminuição do que nós chamamos de perda de qualidade muscular. Essa perda de qualidade muscular é quando você olha por padrão de imagem, você vê a estrutura do osso, uma massa muscular muito diminuída e um processo de grande acúmulo de gordura. Não só subcutâneo, que apresenta, mas principalmente intramuscular. Alguém vai falar assim, ô Léo, como é que a gente pode fazer para melhorar essa situação do músculo? Treinar. Treinar. Uma das ferramentas mais interessantes aí, que eu acredito, sobre esse processo, uma de tantas, tá? É que quando você treina, você melhora a maquinaria de metabolização. Em outras palavras, a maquinaria, a fábrica de oxidação. Oxidação de quê? De gordura. Por isso que o fator-chave aí para nós é a eficiência e a eficácia da densidade mitocondrial. O quanto que as mitocôndrias estão sendo eficientes nas suas funções, principalmente sobre a oxidação de gordura. Então, quando as mitocôndrias estão funcionando adequadamente, e isso é importante para a preservação da massa muscular, entendendo que o processo da hipertrofia, ela traz um ponto também importante sobre o controle glicêmico e o controle de lipídios. Por quê? Porque se eu tenho mais massa muscular, ou preservando a minha massa muscular, eu tenho mais mitocôndrias, então eu tenho mais potenciais caminhos para oxidar gordura e também utilizar a própria relação da glicose de uma maneira eficiente. Então, quando a gente tem esse ambiente favorável, tudo corre bem. Quando nós não temos esse ambiente favorável, você, além de ter baixa capacidade contrátil, você também tem a glitoxicidade, você tem também a lipotoxicidade, você tem a perda de qualidade muscular, você tem o processo de comunicação da bainha de mielina, dos seus axônios, da comunicação sináptica, que também foi afetada pelo excesso de gordura. Hoje a literatura também apresenta para nós claramente, né, que esse excesso de gordura também, ela acaba afetando as comunicações neuronais, trazendo processos, por exemplo, de precocidade, de Alzheimer, doenças neurodegenerativas, destruição de comunicação sináptica. Então, morte celular com muito mais precocidade sobre as suas ações, principalmente devido também somado ao desuso, à falta de estímulos, né? Ela também traz um ponto importante, que é a memória, a cognição, a razão, o pensar, que também é prejudicado pelo excesso de gordura. Então, olha quanta coisa sendo somada aí. Então, quando a gente pensa na força neuromuscular, é muita coisa para a gente abordar, né? É muita coisa para a gente pensar. Porque aí você percebe da real importância de você manter estímulos adequados diante de um programa de treinamento. Um programa de treinamento que certamente vai contemplar todas as capacidades biomotoras que fazem parte do que nós chamamos de melhora de qualidade de vida, melhora de condicionamento físico geral. E essas capacidades, elas devem ser integralizadas dentro de qualquer contexto. Um contexto de saúde ou um contexto de desempenho esportivo. E quais seriam essas capacidades aí que certamente trarão o efeito contrário do que eu acabei de apresentar diante do desuso ou dos efeitos aí negativos metabólicos? A capacidade de flexibilidade é uma delas. A capacidade de flexibilidade, ela também faz parte do contexto que vai ter um efeito também sobre a composição corporal. Por mais que ela tenha
obviamente, um gasto energético diante dos trabalhos que vem envolver flexibilidade menor do que as outras capacidades condicionantes aí, como força e resistência, que é cardiovascular, mas ela tem o seu efeito muito peculiar. Até porque quando você alonga, lembre-se que você também tem a hidrólise do ATP, você tem quebra da ATP, você tem o que? Aumento de liberação de cálcio pelo retículo sacoplasmático. Então, todos esses ambientes também levam ao quê? A otimização também da utilização de glicose. A eficiência também da captação da glicose pelos GLUT4, principalmente pensando em músculo agora esquelético, alongando. Então, ele também é um veículo muito importante dentro de um planejamento para melhora muscular sobre o aspecto de força. Então, esse é um pilar. O outro pilar é algo incontestável, que é a capacidade cardiorrespiratória ou cardiovascular. Essa condição aí é sine qua non em qualquer contexto, né? As atividades de endurance, elas fazem parte aí do controle sobre saúde metabólica, das conduções aí também da utilização da glicose, da eficiência mitocondrial, hormonal, enzimática, principalmente nas funções do ciclo de Krebs e as suas enzimas funcionando com eficiência, principalmente também lá na cadeia transportadora de elétrons, onde de fato vai ter a produção de ATP, formação de água, liberação de CO2, né, que é do processo final do metabólico aí, que veio de uma via energética. Então, esses sistemas aí, principalmente enzimas oxidativas, elas devem ser muito bem treinadas, muito bem estimuladas. Justamente um dos marcadores que a gente utiliza até hoje é a perspectiva do consumo máximo de oxigênio e a sua eficiência e a sua eficácia. Por isso que ele é um marcador, o VO2 máximo, dentro de um teste direto, sobre a relação da integração do sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema musculoesquelético. Então, o VO2 ele é um marcador ainda que apresenta, olha, se nós estamos com um VO2 bom, um VO2 ótimo, um VO2 excelente, significa que o sistema fisiológico, nessa relação metabólica, aparentemente está funcionando muito bem. E, finalmente, temos a capacidade da força. E essa capacidade da força, o que nós geralmente não utilizamos ao longo de um programa de treinamento, principalmente para pessoas que têm mais de 50, 60, e se a gente pegar o que a Organização Mundial da Saúde coloca, né? Países subdesenvolvidos acima de 60 anos, países desenvolvidos acima de 65 anos, particularmente eu não gosto de associar o idoso com um aspecto cronológico, né? Eu gosto de associar o idoso mais um aspecto fisiológico, psicológico. Eu tenho uma visão um pouco mais abrangente do que é idoso. Eu digo até isso por quê? Porque nós temos um estudo recém-publicado, eu não, né? Uma das maiores revistas sobre obesidade, uma revista de obesidade, que comparou o efeito da obesidade em jovens adultos, né? Jovens que têm 30, 40 anos, numa equivalência de idosos que já sofrem de comorbidades metabólicas. Olha que maluco isso, gente. Esse artigo, caso vocês queiram, é só pedir no meu direct ou pedir de alguma forma aí, não há problema nenhum, eu envio para vocês. Eles mostraram que um jovem de 35, 40 anos, que já sofre de obesidade, que é uma patologia, uma fisiopatologia, e que já tem grande comprometimento metabólico, ele apresenta a mesma relação de um idoso, que também tem comorbidades. Então, isso é muito sério, porque quando você olha isso, você está querendo dizer o quê? Poxa, na verdade, ele é um idoso de 40 anos, metabolicamente falando. Então, um dos pontos, agora, indo para o idoso, pensando o idoso que tem, de fato, uma idade mais avançada, uma forma de você trabalhar força, que nós não utilizamos na nossa caminhada como personal, são forças rápidas, potência. Isso é muito importante, né? Justamente para trazer essa condução rápida do neurônio para o músculo, nesse processo de despolarização, de liberação de cálcio, de ponte cruzada, enfim. Então, os trabalhos de potência é algo muito importante para o planejamento. E por que eu friso a potência, a força rápida? Para finalizando aí para vocês.
Porque nós apregoamos muito a relação do processo sarcopênico, que tem a ver com o processo de perda de massa muscular, mas a sarcopenia ela não é só ligada à massa muscular. Ela tem efeitos também um pouco mais sistêmicos, tá? Principalmente não só de célula muscular, mas a sarcopenia também afeta células como um todo e processo deletério de órgãos importantes aí. Então, o processo sarcopênico é um pouco mais abrangente. Nós utilizamos ainda como uma estimativa sarcopênica a análise muscular, mas ela tem uma visão mais sistêmica. Agora, o que nós não associamos durante um bom tempo, dentro da nossa caminhada enquanto profissional de educação física, é o processo dinapênico, né? O processo dinapênico é o processo da perda da força. E essa perda da força é a força rápida, tá? Então, o que a gente tem que entender? Se eu tenho um efeito deletério do processo sarcopênico e também somado no processo de dinapenia, eu tenho que preservar a minha massa muscular, mas eu também preciso melhorar a minha qualidade de forças rápidas. Até porque hoje a ciência tem apresentado que numa comparação entre qual é o efeito mais negativo para a saúde, qual é o indicativo, um dos pontos que está lá na frente encabeçando é a perda da força muscular, força neuromuscular. E a sarcopenia, ela está intrínseca nisso, mas a força neuromuscular, quando você vai perdendo de uma maneira deletéria, progressiva, ela tem um efeito muito, muito, muito grande sobre o que? Comorbidades e mortalidade precoce. Então, a perda da força, que é o processo dinapênico, ela tem uma relação muito direta sobre a preservação da saúde. Por isso que você tem que, de alguma forma, gerar critérios avaliativos que você avalie os teus idosos em vários quesitos, mas um quesito que não pode faltar, além das atividades funcionais, é a capacidade de ações rápidas para poder verificar o próprio TUG. É uma maneira que é um teste de caminhada que você também verifica se a potência, por mais que não seja um teste de potência, ele apresenta também os resultados que nos levam a converger para a melhora da potência. Mas por quê, Léo? Porque se o cara caminhar mais rápido, significa que ele tem mais capacidade de potência muscular. Então, significa que os trabalhos que você tem executado ao longo do programa de treinamento para esse idoso está sendo eficiente. E graças a Deus que também o TUG, ele mostra já um bom tempo que se você tiver, quanto mais lento o teu idoso for nesse teste, vai apresentando maior relação com o nível de queda. E queda para idoso, nossa, é um problema sério. Tanto para o sistema imunológico, quanto para o sistema muscular, e acaba levando também a um comprometimento pulmonar. E acaba levando, muitas vezes, infelizmente, em muitos casos, a mortalidade. Então, quando a gente entende esse contexto, é impossível você não se apaixonar sobre a perspectiva força neuromuscular. E é impossível você também falar o quanto que o teu papel enquanto profissional de educação física, enquanto personal trainer, enquanto você também que é um profissional da fisioterapia, se é que tem alguns aí nos ouvindo, você entende, nossa, eu tenho uma função de extrema valia, uma extrema valia de promover longevidade para as pessoas, e essa longevidade com efeito muito brando de doenças metabólicas, de comorbidades, que é tudo que a gente não quer. Na verdade, a gente quer ter uma longevidade no qual as doenças, de uma forma geral, elas estejam lá na frente. E se elas apresentarem, são coisas que podem ocorrer, mas que, devido ao nosso nível de condicionamento estar tão eficiente, nós temos também uma recuperação diante de doenças que se apresentam durante a nossa caminhada e nos leva também a ter respostas, muitas vezes até sem ação de medicamentos aí. O próprio corpo ele tem uma resposta diante disso. Por isso que é muito legal isso daí. Recentemente também, acho que faz umas 2 semanas, eu li um artigo que trouxe a comparação do efeito do exercício, né, que a gente chama de efeito da dose, porque a dose é o que você aplica no seu aluno, né? Então ela tem um efeito que pode ser positivo ou negativo.
E esse efeito eles compararam aos efeitos dos medicamentos. A dose medicamentosa pela linha de fármacos, e eles fizeram um paralelo, mostrando os reais benefícios que o próprio músculo, o próprio sistema fisiológico, bioquímico, hormonal, neurológico, cardiovascular, ele promove de respostas tão positivas para a preservação e para os ganhos de todas as estruturas celulares do nosso corpo, mesmo diante de um invasor como vírus, bactéria, ele acaba trazendo um efeito positivo. Para finalizar, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que nós, infelizmente, vivemos numa população sedentária, infelizmente nós vivemos numa população de obesidade em ascensão e que a gente tem apresentado um fenômeno muito triste, que é a inflexibilidade metabólica. E a inflexibilidade metabólica significa que o nosso corpo não está tendo uma capacidade adequada de controle da glicemia, da eficiência da ação da insulina e do controle também da concentração demasiada de ácidos graxos aí compondo os nossos fluidos sanguíneos, né? O nosso sangue. Então é aquele sujeito que já tem um comprometimento metabólico. E por que eu estou falando isso? Porque a inflexibilidade metabólica, quanto mais o sujeito tem um comportamento durante anos e anos e anos de uma cultura de maus hábitos alimentares, sedentarismo, uso de medicamentos inadequados, estresse demasiado, mas principalmente nessa questão alimentar e falta de movimento, de uma hora para outra ele decide treinar, porque ele apresentou um quadro muito sério de coronopatia, insuficiência cardíaca, síndrome metabólica, ou apresentou agora de fato um quadro de diabetes tipo 2. E aí o médico fala, filhão, ou você muda o comportamento, ou você muda a alimentação, ou certamente você vai acabar tendo alguns problemas muito sérios, como perder visão, perder o pé, ter um infarto agudo do miocárdio, ter um acidente vascular encefálico, ou morrer. E aí ele fala, é verdade, então eu vou contratar um personal. Só que ele teve uma vida desgarrada durante 25 anos, dos seus 50 anos aí de vida, né? Ele teve 25 anos de sedentarismo e de processos inflamatórios crônicos. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que, infelizmente, esse sujeito, mesmo sendo submetido ao treinamento, e a gente tem isso aí em publicações, 8 semanas de treinamento de força, 12 semanas de treinamento de cardio, muitas vezes, mas muitas vezes, não melhora ainda a sensibilidade à insulina, não melhora ainda o nível de glicemia, não melhora ainda o nível de lipídios aí, principalmente a relação de LDL no sangue. Ou seja, ele ainda apresenta, infelizmente, uma glitoxicidade e uma lipotoxicidade e a ineficiência também dos GLUT4 exercerem a sua função. E as mitocôndrias também não funcionando com adequação da maneira que deveria. Aí algum personal vai falar, nossa, Léo, mas isso você acabou de falar que o artigo falou que o exercício é medicamento, nesse sentido de cuidado do corpo. Então, acontece que você como personal tem que entender a importância da resiliência e da motivação que você tem um ponto-chave. Por quê? Porque ele leva mais tempo para gerar esses ajustes metabólicos. Quanto mais tempo ele manter um comportamento e de inflamação, mais tempo ele vai ter também sobre efeitos de respostas positivas, principalmente nessas relações de glicemia e de sensibilidade à insulina. Só que o que a gente tem que entender? Que para um aluno que é sedentário, um aluno que tem um comportamento de 25, 30, 40 anos, deixando a vida me levar, ele também é um passo muito rápido para ele abandonar um programa de atividade física, um programa de exercícios físicos. Por isso que o papel do personal, muitas vezes, é muito mais conselheiro nesse aspecto de motivação, é muito mais de liderança, nesse aspecto de levar ele a sonhar lá na frente, trazer desafios, para que ele possa permanecer dentro de um programa, até que ele gere de novo um novo hábito, um novo comportamento. E aí, certamente, os efeitos aí satisfatórios dos controles de glicemia, de sensibilidade à insulina, irá funcionar. Mas isso é importante você entender.
tá? Porque a maioria dos nossos clientes de personais, a maioria deles vão vir com alguma comorbidade. A maioria dos nossos clientes já vão vir de algum comprometimento metabólico. E dependendo do tempo que ele já esteja submetido a esse tipo de fator negativo, mais tempo provavelmente ele vai ter para ter as respostas também de saúde metabólica. Então eu encerro dizendo o quanto que você é importante para nós, que eu digo nós é a vida, né, o papel do profissional da educação física diante desse arauto. Na verdade, nós proclamamos a importância do movimento não só para a estética no sentido de plástica, né? Ah, você está bonito, dá para tirar a camiseta? Não. A gente tem um olhar muito além disso. Na verdade, a gente quer que as pessoas vivam 80, 90, 100, 110 anos com uma saúde metabólica que permita a ele gerar, de fato, uma autonomia, que é a vontade de fazer as coisas, mas que principalmente também essa autonomia aí venha a ser despertada pela independência, que ele possa ter vontade de ir na padaria pegar o pãozinho com 93 anos e não depender de alguém para levar ele com cadeira de roda. O sonho que eu tenho para a minha vida, para a vida de vocês, é que nós possamos aí chegarmos a esse fator idade tão avançado e a gente ainda poder brincar com os nossos bisnetos, trinetos e assim vai. Esse é o sonho que eu tenho, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo aí pela oportunidade, me coloco aí nesses próximos 10 minutos a sanar algum questionamento. Não usei um slide aqui, não usei nada, foi tudo que veio na minha cabeça aí, tá bom? Espero ter contribuído. Obrigado aí, e aí eu abro agora para perguntas. Obrigado, Francisco. Obrigado, Vandinha. Obrigado, Suzy Cleide. Foi um prazer estar com vocês. Caso alguém queira falar alguma coisa. Obrigado, viu, Elane? Obrigado. A satisfação é toda minha. Olá, pessoal. Vamos colocar aqui as perguntas para o professor, tá bom? Vamos disponibilizar tanto no chat quanto vocês podem liberar o microfone, né, e falar. Fiquem à vontade aí, gente. Eu estou aqui para atender vocês aí. Só não estou tão gritando, berrando, como se alguém já fez algum curso presencial meu, porque de fato eu fui dormir 2 horas da manhã, acordei hoje 6 horas da manhã para dar treinamento, e a semana eu dei muita aula, e o trabalho da coordenação nova aí me demanda muito tempo, e eu dei aula a semana inteira de um curso de personal à noite, das 9 às 11 da noite, todos os dias. E tem as lives ainda, né? E ainda fico escrevendo, ainda fico estudando. Então, de fato, eu estou um pouco, hoje, um pouquinho mais cansado, mas eu espero ter contribuído. Espero ter passado o recado aí com qualidade e com muito amor, que é essa maneira que eu tento levar para vocês. Obrigado, Amanda. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Maria. Obrigado, viu? Bom final de semana para você. Lembrando que eu vou estar no simpósio aí, né? Dando o tema musculação aplicado para mulheres. Então, semana que vem aí a gente vai estar junto, se Deus assim permitir, no período da manhã, musculação aplicado para mulheres, e ali a gente vai discutir um pouquinho sobre treinamento, sobre volume de treinamento, sobre exercícios, o que eu entendo de uma questão prática, que talvez seja importante para o treinamento da mulher, tá bom? A gente vai ter um pouco menos de fisiologia, e óbvio que eu tenho que dar uma base, mas a gente vai pensar muito mais na estruturação e do planejamento, tá bom? Então tá feito o convite aí no Simpósio Brasileiro de Musculação, no qual eu vou ter o tema aí, musculação feminina, musculação para mulheres. Quero agradecer demais a presença de vocês. Aqueles que não me conheciam, foi um prazer assim imensurável estar com vocês, tá legal? Obrigado pelo convite de todos. O meu Instagram, acho que a maioria já tem, né? É prof.leonardolima, prof.leonardolima, e a gente está junto aí. Beijo no coração de todo mundo. Anderson, obrigado pelo carinho. Espero ter contribuído aí. Por nada, professor, agradeço demais. Aí tem só uma perguntinha aqui, professor, do Adriano, né? Ele pergunta assim, professor,
Nesse artigo que o senhor falou sobre a comparação dos farmacológicos e atividade física, poderia falar um pouco mais? Talvez seja, né, dos benefícios, né, da atividade física e aí talvez da retirada dos fármacos. Na verdade, esse artigo ele apresenta os efeitos que alguns medicamentos apresentam em doenças de saúde metabólica, principalmente em relação à população diabética, e os efeitos que o exercício físico também promovem na relação de que também vai trazer efeitos que não são sintéticos ocasionados aí. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá? A gente tem um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio ele é secretado pelo intestino delgado quando você se alimenta. Por que ele é secretado, turminha? Porque o GLP-1 é um hormônio que ele vai trazer uma sinalização química para o pâncreas, lá nas células pancreáticas, né? As células beta-pancreáticas, lá nas ilhotas de Langerhans. E para secretar o quê? A insulina. Então, esse hormônio, ele tem uma ação extremamente importante, porque ele já faz a comunicação. Olha, está entrando aí muita agora glicose no sangue. Precisa controlar. Pâncreas libera insulina. Que legal. Então, existem medicamentos, por exemplo, que é utilizado diante de um comprometimento metabólico de hiperglicemia, que é a longevidade da ação desse hormônio GLP-1 na corrente sanguínea. E por quê? Porque a gente sabe que esse hormônio depois ele vai ser oxidado, né? Ele vai ser metabolizado. Ele não pode ficar na corrente sanguínea também, porque senão também altera os componentes ali do sangue. Então, o que ele faz, a ação desse medicamento? Ele prolonga o efeito do GLP-1 no sangue para um diabético. Por quê? Para que ele continue sinalizando a liberação da insulina para a captação da glicose pelas células. Agora, e o exercício? O exercício promove a mesma coisa. É isso que é interessante. O sujeito que é treinado, a ação do GLP-1 funciona com muito mais eficácia e eficiência. Então, essa relação aí do controle da glicemia é o que ele vai trazer nesse paralelo de discussão. Então, é muito bacana esse ponto aí, tá? Então, é nesse quesito aí que o artigo ele vai discutindo, ele vai batendo um papo e ele vai favorecendo muito a importância da prática do exercício físico e o que ele almeja, né? É que algumas comorbidades, o sujeito para de tomar o medicamento, obviamente com autorização médica, e ele passa a receber os benefícios do próprio corpo agora, preservando a saúde sistêmica do sujeito. É isso aí. Espero ter esclarecido aí. Mas é só pedir no direct do meu Instagram ou no meu Telegram, eu mando para você, tá bom? É bem legal. Os artigos são demais, né? Hoje a gente tem publicação de excelência, né? A gente tem um cara aí que eu admiro demais, que acho que vai estar no simpósio, o Leonardo Mata, né? É um cara que é de tirar o chapéu, é um menino que só tem a agradecer a Deus pela vida dele. É um cara que se dedicou a estudar saúde, exercício, aspectos moleculares. Então, é um cara que vale a pena aí também ouvi-lo sempre em relação à saúde, tá? Isso, professor, Leonardo Mata vai estar no simpósio, tá? Vai estar no dia 15. E a temática dele é muito bacana, que vai pegar justamente um pouco dessa parte do Covid, de obesidade. Então, a temática dele é muito boa. Ele vai aprofundar nisso aí. Ele é amigo pessoal, ele é um cara fantástico. É um cara bacana. No seu dia vai ser de sua presença. Vamos estar no dia 8, pessoal, com o professor Leonardo Lima, falando sobre treinamento de força para mulheres. Depois nós temos o professor Rafael Carvalho, que eu acredito que você deva conhecer, professor, que vai estar... outro também, feríssima de comprometimentos aí metabólicos, saúde, exercício. É outro cara fera. Que vai estar falando sobre treinamento, pressão de exercício para diabetes e hipertenso. Então é uma área que ele domina muito, essa parte. Depois vamos ter Thiago Panda falando sobre a parte toda de marketing digital, empreendedorismo digital, o novo profissional, o novo perfil profissional, né, nesse momento. Então vai ter até um sorteio do e-book, do livro, aliás, do livro dele, tá dentro do simpósio.
E vamos ter também o professor Demetrios Brandão, né, falando do protocolo dele, falando de de como prescrever treino com peso corporal. Então, no dia 8 temos muitas temáticas super interessantes. E no dia 15 a gente vai ter Belmiro Salles, Leonardo Mata, vamos ter o Rafael Carvalho também, mais uma vez, falando sobre metabolismo e emagrecimento, tá bom? E vamos ter o fisioterapeuta Dr. José Góes falando sobre ultrassonografia cinesiológica, né, do ventre muscular. Então, temática diferente, temática não vista em muitos locais por aí. Ele é um fisioterapeuta mais top que nós temos aqui hoje no Ceará. Então, pode ter certeza que vocês vão ter realmente profissionais show de bola, tá bom? Leonardo, cara, muito obrigado, tá bom? Pela sua participação. Espero que os meninos tenham aproveitado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem. O Francisco Júnior. Ganha massa muscular, professor? Ganha massa muscular é melhor para o corpo, mas, pelo outro lado, atrapalha a flexibilidade. Talvez seja assim, ganhar massa muscular é melhor para o corpo, mas, pelo outro lado, atrapalha a flexibilidade. Talvez seja essa a pergunta. Então, na verdade, depende de quem aplicou essa relação da flexibilidade, como foi feito o treinamento para hipertrofia, né? É um mito. Na verdade, você tem como ter o aumento da massa muscular e otimização com grande eficiência de amplitude de movimento e com componente também de flexibilidade. Então, fiquem tranquilos. A gente tem atletas de bodybuilders que são extremamente flexíveis, né? Então, o que dá de entender é que essa flexibilidade, ela depende de mobilidades articulares e também da própria relação de distensibilidade, né, do músculo diante do estresse do treino. Então, o que tem que tomar cuidado é que tipo de treinamento que a gente talvez não tenha aplicado com devida cautela. É isso, tá? Então, por mais que o sujeito às vezes tenha 55, 60 centímetros de perimetria de braço, é óbvio que o espaço ali ele se torna menor, né, por causa do volume do músculo, mas ele tem também flexibilidade, ele tem amplitude, ele tem mobilidade, desde que saiba fazer o treino. Tá? Então, fiquem tranquilos aí. É um mito, tá bom? É um mito. É um mito, na verdade, criado pela área nossa da educação física, de erros de organização de capacidades biomotoras. A gente prioriza, às vezes, muita hipertrofia, mas deixamos de lado também a flexibilidade diante de uma programação. Tomem cuidado, por isso que eu falo. Todo treinamento de programa tem que ter cardiovascular, flexibilidade e trabalho de força. Aí ele coloca aqui, professor, aí tem que trabalhar a mobilidade articular junto com o treino, no caso da hipertrofia, né? É isso aí. E trabalhos também específicos de alongamento, que não é só mobilidade, aí é o músculo mesmo. O Sardinha, quando ele esteve aqui no evento nosso, né, ele mostrou bastante flexibilidade, né? Ele mesmo faz questão de mostrar a flexibilidade dele. Ele esteve conosco em Fortaleza e também aqui em Sobral, e realmente isso se torna um mito, né? Isso aí é um mito. Na verdade, é o que eu comentei. Muitas vezes é uma experiência pessoal que a gente acaba transferindo para algo normativo, né? O cara tem hipertrofia e já é associado à perda de flexibilidade. Não é bem assim. O Léo, eu sou inflexível? Claro, eu não treino flexibilidade. Eu sou duro, travado. Mas por quê? Não é porque eu gosto de hipertrofia, é porque eu não treino adequadamente trabalhos de mobilidade e trabalhos de flexibilidade envolvidas aí. Então, é óbvio que eu vou ter menos estímulos, eu vou ter o quê? Limitações de amplitudes. Mas sou eu. Mas eu não posso normatizar agora para todo mundo, né? Isso, ótimo, professor, ótimo. Vamos lá, pessoal, mais alguma perguntinha? Ian Samili, quem mais os presentes aqui? Alberto, Leandro, Tina, Eduardo Lobo. Antônio, tá calado, cara, hoje? O que foi? Sem perguntas? Então, O pessoal tá... hoje. Acho que o pessoal tá cansado de perguntar a semana todinha aí. Esse dia, hoje é o último dia, eu que fecho? Isso, você fecha a nossa maratona, hoje é o último dia. É por isso, é por isso. O pessoal já enjoou, já viu muita gente boa. O Pangaré ficou pro final e aí ninguém quer me ver mais, é por isso. Professor Leonardo. Oi. A gente sabe que o processo sarcopênico é um processo degenerativo, né? Você até citou aí. Aí, sabe os benefícios do treino de força.
para esse processo, para manutenção ou diminuição desse processo, né, retardar esse processo degenerativo da sarcopênico, mas o que eles falassem um pouco do treinamento também aeróbio, ou do aeróbico. Quais os benefícios para o idoso? A tua pergunta é se o treinamento cardiovascular também pode ser utilizado... Cardiovascular, ou treinamento intervalado, no caso. Claro, a gente usa muito treino de força tradicional. Claro. É importante você entender que quando a gente fala de hipertrofia para quem treina musculação, não significa também que você não vai gerar maior síntese de proteína muscular e preservação da mesma e efeitos menores deletérios de degradação de proteína com treinamento cardio, tá? O que é importante é que você mantenha essa musculatura sempre em trabalho, porque as enzimas irão funcionar mais, a relação metabólica irá funcionar melhor, a própria relação de enzimas como a epiquinase, que é importante para a PGC1-alfa, que é um precursor para fazer mitocôndria, condições de alta intensidade, utilizando nos treinamentos de endurance, principalmente utilizando a grande contribuição da glicólise, que é importante aí também para o componente de preservação de massa muscular. Então, ele é importante sim. A única cautela que eu sempre faço para idosos que trabalham só cardiovascular é que eles trabalhem com as variabilidades das zonas metabólicas, tá? Então, ele tem que entender que ele tem que caminhar dentro de condições de maior contribuição aeróbia, maior contribuição também anaeróbia. Então, o bom personal ele tem que fazer um planejamento, onde ele saiba lidar muito bem com as relações das variáveis agudas do treino, dentre elas o volume e a intensidade. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cautela. E a alimentação. Eu acho que a alimentação aí é um ponto determinante para a preservação da massa muscular. Independente se é de força ou independente se é de endurance. Principalmente, algo que a gente não faz muito, tá? A gente às vezes vai trabalhar com idoso e não tem uma cautela com uma boa equipe interdisciplinar, que seja particular ou que seja do meio público, principalmente em relação à adequação de carboidratos, mas principalmente proteína, que é o que ele precisa muito para manutenção e ganhos de massa muscular e preservação da mesma. Então, na verdade, você percebe que não é só o treino, né? A própria relação da inadequação do sono, você promove um efeito mais acentuado, degradativo do músculo. Porque aí você aumenta também a secreção de cortisol, que é altamente catabólico, e acaba levando um processo também de perda de massa muscular. Então tem que ter um olhar bem integral aí, para poder ter uma intervenção de fato saudável para o teu aluno. E trabalhar um pouco sobre questão dessa equipe multidisciplinar e também se atentar à periodização de treino, né? Que acaba que é importante nesse processo, né? A programação, né? Um dia espero dar uma aula para vocês, ou em algum momento aí, sobre o que de fato é periodização, né? A gente vai ver que o ponto mais importante não é a periodização. Na verdade, é o programa de treinamento, no qual a sessão é a unidade funcional mais determinante de todo o programa. Então, se a gente erra na sessão de treinamento, que é o que acontece, as coisas de fato, não adianta você fazer uma excelente periodização no papel, se você não tem um monitoramento, a regulação e os ajustes necessários em sessão de treinamento. Sessão de treino, sim. Obrigado, professor. Obrigado. Imagina, é uma honra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quais os principais pontos iniciais a serem abordados no treinamento neuromuscular no idoso obeso, professor? É a pergunta de Vivian. Perfeito. Na força, né? Que é o que ela citou aí, né? Isso. Então, na força, deixa eu tentar fazer uma maneira bem progressiva. Óbvio que você não vai iniciar com o idoso para força, trabalhando potência, como é importante, mas a gente entende isso um pouco mais para frente. Você vai trabalhar igual que você trabalharia com uma pessoa descondicionada. Os trabalhos de mobilidade, flexibilidade, padrão de movimento, que é para gerar engrama, né? Aprender o movimento propriamente dito, aprender a respirar. E aí, as cargas utilizadas, a gente tem hoje na literatura
que entre 40% e 80%, os efeitos são similares sobre força e hipertrofia muscular para essas fases iniciais aí do idoso. Recentemente eu publiquei um artigo de revisão sistemática sobre volume de treinamento de força para idosos. Os volumes de treinamento para idosos destreinados, menos de 5 séries por grupamento muscular semanal já é suficiente. E a qualidade imposta inicialmente nas primeiras 20 sessões não precisam ser altas cargas, até porque a maioria dos idosos descondicionados e sedentários, muitos deles já sofrem de artrose, tá? Lembrando que a maioria dos idosos já tem um processo também de menor qualidade muscular, menor capacidade contrátil. E aí ele acaba tendo o quê? Muita dificuldade de vencer resistência. Por isso que tem que tomar cuidado. Então, de fato, o menos é mais para idosos descondicionados obesos. Tá? Então, é essa dica que eu daria. O menos é mais para idosos descondicionados, sedentários, obesos. Menos de 5 séries por grupamento muscular, uma zona de intensidade aí de 40%, 80% aí, e eu priorizaria 40%, 60% para idosos que têm artrite, artrose, alguma insuficiência cardiovascular, como insuficiência cardíaca, cardiopatias, enfim. Tá bom? Eu acredito que seja mais dessa forma. E principalmente, intervalos longos, deixe o sujeito recuperar. Não faça trabalhos combinados, circuitados, traçam trabalhos seriados. Termina uma série, aí vai para outro grupamento muscular, dá um intervalo longo, hidrata ele bem, explica de novo o exercício, tá? Tira dúvidas, vai para outro exercício e assim vai, tá bom? É a pedagogia da construção. Pronto, deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui, se alguém fez. Essa aqui foi a Vivian. Vivian, espero que ele tenha respondido, tá? O seu questionamento. Mais alguém? Não? O pessoal tá tímido hoje. Tímidozinho aqui, todo mundo. Bom, professor, eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para essa turma. Nós somos, a nossa atividade, nossa profissão foi muito, vamos dizer assim, foi bem comprometida, por um lado, durante essa pandemia. Muitas pessoas tiveram que paralisar suas atividades, mas também houve um processo de reinvenção, houve um processo de novas ações, de nova postura profissional durante esses 4 meses, né? Tivemos aí uma economia afetada, tivemos aí uma nova forma de nos posicionar, não tanto de forma presencial, mas sim de forma mais online, e que esse é o começo, talvez, de uma nova forma de nós vermos, de nós trabalharmos, de nós nos encontrarmos, né, o mundo online. É claro que mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar a uma normalidade, voltar a fazer o que nós fazíamos anteriormente, mas com cuidados sanitários que vão ser necessários para isso, tanto nos eventos, quanto nas aulas, quanto nos treinamentos. Nós vamos ter isso que vai ficar, com certeza é o legado do Covid, vai ser essa situação, essa atenção. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem bacana para a nossa profissão, para o nosso professor que está aí, que está voltando às atividades. Em algumas cidades as academias abriram, aqui em Sobral, aqui ainda não abriu, algumas cidades aqui próximas, umas abriram, outras ainda não. Acredito que aí nas cidades que os meninos estão, Recife, Bahia, Rio, São Paulo, Paraná, temos aqui hoje alunos de 11 estados, né? Muito bacana isso, né? Então a internet faz com que a gente aproxime de outros estados, de outras cidades, né? Então muita gente aqui de Natal, Teresina, então muito legal isso. Então queria que você pudesse deixar uma mensagem para esse pessoal de como eles poderem trabalhar, de como eles parem de ficar, quem estiver esperando, que parem de esperar, quem está agindo, que continue agindo, entendeu? Para que a nossa classe possa crescer, se fortalecer e que as pessoas possam realmente ter o reconhecimento que elas esperam, tá? Dentro da profissão, reconhecimento tanto profissional, como financeiro, como pessoal, que elas possam se encontrar realmente de fato e façam isso com amor, como você mostrou aqui que faz tanto.
Bom, primeira coisa, eu quero me solidarizar aí as pessoas que estão passando grande comprometimento financeiro. E certamente são muitos da nossa área que estão passando esse problema. E eu não posso deixar de mencionar. Então eu quero chorar com aqueles que precisam de compaixão. Eu estendo a minha compaixão a você. Eu tenho vários amigos meus aí no Brasil, e eu viajo muito pelo Brasil, que não têm hoje condições de comprar nem 1 quilo de carne aí para os filhos. São profissionais de educação física. Recentemente aí, no campo universitário, um dos professores me procurou e falou: professor, será que vai diminuir minha carga horária? Porque eu tenho um filho pequeno, acabou de nascer, eu só estou com esse trabalho e a minha esposa está desempregada. Eu já estou passando muita dificuldade. Então, eu quero dizer que ninguém estava esperando isso. Eu quero dizer que foi algo de imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade nos levou a algumas reflexões. Primeiro, que nós não estamos sozinhos. Dependemos uns dos outros aí. Segundo, não seja egoísta. Eu acho que é um momento de partilha. Mesmo que você não tenha um material para partilha, mas você tem um ombro amigo e você tem palavras que podem trazer conforto. Quarto, não acredite em fadas, em Papai Noel. Não acredite em passo de mágica. As coisas não são tão pragmáticas assim. Eu parei de acreditar nisso faz muito tempo. Passo 1, passo 2, passo 3, as coisas acontecem. Isso para mim é coisa de criança. É uma coisa de criança que muitas vezes não acontece no mundo do adulto, e o adulto se sente frustrado, porque ele acha que a incompetência é dele. Não é assim. Por outro lado, a gente sabe que o ser humano ele tem uma capacidade tremenda de adaptabilidade e de se ajustar diante do caos. O que eu tenho a dizer é que todos os movimentos históricos da vida humana se tornaram melhores a partir do caos. Todos os movimentos humanos. Toda a história humana, a partir de um grande momento de imprevisibilidade, que muitos deles eram oriundos de dor e lágrimas, se tornaram um momento de glórias depois. Então, eu acho que é um momento agora de criar novas possibilidades aí. Obviamente que o meio online é uma delas. Tentar gerar uma identidade, uma maneira sua de ser, e não uma cópia do fulano A ou do fulano B. Tentem, de todas as formas, ser o mais transparente, sincero e íntegro possível diante das pessoas e em meio social. O que nós temos visto hoje aí, por mais que tenhamos assim vários cursos EADs, vários personagens dando consultoria, e eu tenho acompanhado aí muitos aí, eu ainda percebo que as pessoas não são íntegras. A integridade que vem dessa relação da o que é ser íntegro é a inteireza de ser a pessoa. Então, não é prudente para você que almeja ser uma referência no mercado, ser o Léo professor, o Léo pesquisador, o Léo pai de família, o Léo pai, o Léo atleta. Isso não sou eu. Eu sou uma inteireza, eu sou uma peça única e eu tenho um valor imensurável. Então, o que eu tenho visto é que nós temos uma cultura dentro da área da educação física de gerar máscaras e roupagens hipócritas. É aquele sujeito que tem um perfil profissional e no perfil pessoal ele tem uma vida completamente de desconexão com o profissional. Isso é loucura, o cara é ele. Por isso que para mim, eu particularmente, sendo redundante até nesse sentido de eu particularmente, eu tenho um perfil só porque eu sou aquilo. Então, eu sendo aquilo, você vai ver dando aula, você vai me ver comendo, você vai ver brincando, você vai ver treinando, eu sou aquilo. Então, não faz sentido. O que eu espero de verdade é que nesse momento a gente venha cair em si.
caí em si que nós precisamos, de fato, nos unir, por mais que muitos ainda sejam descrentes nessa unidade, eu sou utópico ainda na unidade, né? E essa unidade é o respeito da diversidade. Essa diversidade é muito importante a gente ter. Eu costumo dizer que o arco-íris só é bonito porque ele é colorido. E cada cor do arco-íris é que torna o arco-íris bonito. E assim é a caminhada plural entre seres humanos, né? Cada ser humano, cada pessoa tem um colorido diferente. E que juntos nós trazemos vida ao contexto chamado humanidade. Então eu espero de verdade que você que é profissional de educação física, talvez não é se reinventar, talvez seja se reencontrar de novo. Eu acho que esse é o ponto. Muitos ainda não se reencontraram, né? Voltaram a si mesmo. A gente acaba colocando expressões e maneiras que nós colocamos aí para as pessoas que não são a gente, não forma a nossa maneira de ser. Então, seja verdadeiro. Hoje as pessoas, elas carecem de menos máscara, né? Até porque o termo hipocrisia vem de máscaras da cultura grega. E a gente precisa aprender a tirar essas máscaras. E é uma tendência minha, é uma tendência sua, é uma tendência das pessoas, de maneira geral, colocar máscara diante de certas situações. Só que a gente ainda sonha em ser transparente, ter vontade de falar, ter vontade de pensar, ser respeitado diante dos nossos posicionamentos, né? Seja que agrade ou não agrade, mas o respeito é o que leva a gente a ter a discussão, a conversa e o diálogo. Então é isso. Eu quero desejar de coração, você que é profissional de educação física e está passando aí um momento aí, um pouco de caos temporal, que eu creio que seja, calma. Calma. Mas essa calma eu espero de verdade que algum anjo, não anjo no sentido divino, que não é palpável, mas algum amigo seu, algum irmão seu de humanidade possa estender a mão e te ajudar, nem que seja materialmente, emocionalmente, para que possamos então transmitir um pouco mais de vida diante da dor que você está passando. E para aquele que está passando aí, momentos de fartura, que também tem alguns personagens, presta atenção. O pão não é só para você comer. O pão é para dividir. Então, acho que é momento um pouquinho de compartilhar aí para as pessoas que também precisam. Tá bom? Então, essa dica que eu daria aí. Vamos transformar um pouquinho mais o que nós chamamos de humanidade na inteireza do qual o significado dela merece. Deus abençoe você, Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade de novo. E espero ter, de novo, me doado da melhor forma possível para vocês. Não tenho dúvidas, professor, não tenho dúvidas. Tá? E era isso que a gente estava precisando, né, para fazer um encerramento diferente, para poder finalizar a nossa maratona. Realmente, agora no final, dar força à nossa classe, pedir união para que todos possam realmente se unir nesse momento. Quem tiver com mais conhecimento, mais possibilidades, poder dividir essas possibilidades, ou network, ou conhecimento com as pessoas que estão numa situação mais difícil, e aqueles que estão numa situação difícil, que eles se apeguem, tenham fé que realmente a gente vai sair dessa, que a gente vai tentar, mas que, claro, eles possam buscar novos conhecimentos para que quando, né, nós retornarmos a uma normalidade, entre aspas, sempre, a gente possa estar preparado. E a gente precisa estar se preparando a cada dia para tudo o que nós vamos passar daqui em diante, tá? Então, suas palavras foram belíssimas, eu acho que passam esse acolhimento aos profissionais. Quero deixar aqui que nós estamos à disposição de todos, o que vocês precisarem, de dúvidas, o que a gente puder fazer para poder ajudar a classe, a gente está fazendo, está ajudando, tá bom? Então, quero agradecer os nossos alunos que estão presentes aqui, né, que pertencem ao nosso bacharel aqui da Unifage, aqui do Polo de Sobral. Agradecer aos nossos alunos da pós-graduação que estão conosco aqui também nessa live, e a todos os outros alunos que estão conosco pela primeira vez ou que foram alunos de nossos cursos, eventos, congressos, que estão aqui presentes hoje,
muito obrigado, pessoal, por essa semana maravilhosa. Foi, assim, realmente de uma semana completa, de segunda a sábado, né? Fechamos, realmente, vamos descansar o domingo, né? Então, obrigado, Anthony, obrigado, Paulo Lima, obrigado, Edione, Tina, Emerson, todo mundo que está aqui, galera, Alberto, todo mundo que está presente, Rose. Professor, só tenho a lhe agradecer por tudo, tá? Seja bem-vindo à Unifage, seja bem-vindo a essa casa que lhe acolhe, você como nosso coordenador agora, é um prazer enorme, tá? Pronto, aos alunos da Unifage que estão aqui, conheço o coordenador de vocês, né, da Unifage, tá? O professor Leonardo Lima, então, é um prazerzaço, tá? Então, a gente encerra aqui nossa segunda edição da Maratona 7, é a segunda edição que a gente faz, professor, dentro dessa quarentena, fizemos uma primeira, há um mês e meio atrás, agora estamos fazendo de novo, que é para poder sempre nós estarmos ajudando aí a nossa classe de alguma forma, tá bom? Então, obrigado, meu amigo, obrigado por tudo. Pessoal, aquele abraço, tá? Vou estar mandando o link da aula do professor assim que o servidor sair da manutenção. Nós estamos com o servidor com HostGator desde ontem em manutenção, já pedimos alteração do DNS, de tudo que foi feito, e assim que se restaurar, eu mando o link da aula do professor, tá bom? Então, não fiquem desesperados, não saiam do grupo. A partir de segunda-feira, a gente vai enviar o certificado de vocês. E uma coisa, os alunos que fizeram a maratona vão ter seu certificado, os alunos que fizeram a maratona, que vão fazer o simpósio de musculação, poderá ter um certificado estendido, ou seja, um único certificado com 50 horas, 20 horas da maratona e as 30 horas do simpósio. Então, vale super a pena, tá bom? Muito obrigado, professor, um bom dia e a gratidão por esse seu momento, essa sua hora, tá bom? Obrigado, fique com Deus. Você também. Obrigado, pessoal. Estamos se despedindo, professor. Obrigado, Edson. Espero que tenha gostado. Até sábado. Estamos lá no simpósio, viu? Até sábado, cara. Com certeza. Vamos estar. Estamos juntos lá, viu? E a todos aqueles que desejam se inscrever no simpósio, eu vou colocar as informações no grupo. Compartilha com os amigos aí, Anthony. Manda para a galera de Teresina, do Piauí e tal, do Maranhão, que você conhece, viu? Obrigado a todos. Vou mandar para vocês as informações. Me chame lá, que a gente está aqui para poder ajudar vocês. E não deixe de seguir o @Instituto 7, tá? Estamos sempre trazendo aí informações, novidades. A partir da semana do dia 10 vai começar entrevistas, tá? Entrevistas com atletas, com algumas pessoas do mundo fitness, né? Então, vem novidade aí, né? Toda quarta-feira vai ter entrevista para vocês conhecerem um pouco dos atletas do mundo fisiculturismo, conhecer alguns profissionais de renome, como é que eles começaram, por que escolheram a educação física, por que escolheram a nutrição. Inclusive, está vindo até jogador de futebol aí, a gente está marcando uma galera bacana, viu? Quem sabe aí vocês não têm uma surpresa bacana aí de quem é o primeiro jogador que vai dar uma palhinha para a gente também. Então, fica ligado aí, tá? Que a gente vai trazer agora aí uma maratona de entrevistas para vocês que a gente está preparando para depois do dia 10 de agosto, beleza? Fiquem ligados, abraço e até mais. Valeu, pessoal. Gleice, vem novidades aí. Valeu, Emerson, valeu, Samandra. Nos vemos no simpósio, hein, Samandra? Beleza, Cassandra. Por nada, Cassandra. É um prazer meu, né, de estar... Eu gosto de ensinar, eu também sou professor, gosto do que eu faço, amo, então é uma iniciativa própria, de fato, né? Obrigado, Adriano, pelas palavras, cara. Valeu, Ismael, a gente se vê sábado, né, Ismael? Tá no simpósio já. Obrigado, Emerson, show. Obrigado, Gleice, né? Então, sigam a gente, continue seguindo, que vai vir aí agora muita coisa, né? Muita coisa legal. Dia 8 já tem o simpósio, dia 15 tem simpósio, e depois vem aí as entrevistas, né? Vamos conhecer um pouco mais dessa galera que faz o mundo fitness. Que legal.